Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com essa trilha maravilhosa que fala sobre o quê? Alimentação e saúde, saúde individual e coletiva. No nosso tema 6 da unidade 2, nós falamos sobre o quê? A fome. A fome, numa questão de todos sentirmos, a fome crônica, né? E a instabilidade na questão de ter alimento. Então, nós falamos sobre isso. E aí, uma coisa que é algo curioso é que essa questão da fome, que é crescente, né, que está intensa no mundo e no Brasil, ela pode estar diretamente relacionada ao quê? Ao crescimento da obesidade. Então, no tema 6, agora para vocês, nós vamos falar sobre a taxa, né, de crescimento da obesidade no mundo e no Brasil. Causas e consequências, fatores externos e internos, de dentro do corpinho, que proporcionam isso. Então, a nossa, digamos assim, a Academia de Saúde, ela foi criada pelo governo federal para quê? Ela foi criada numa proposta para que as pessoas saíssem do sedentarismo, saíssem do celular, né, saíssem da tela do computador, do notebook, do tablet, da televisão, seja qual for tela, e fizessem uma atividade física. Então, essas academias públicas, ela tem como finalidade controlar o crescimento gritante do processo da obesidade, tem o sobrepeso, tem a obesidade, controlar problemas como taxa de colesterol, né, triglicerídeos, pressão alta, né, problemas cardiovasculares e diabetes, que é outro problema crescente na população. E aí essa insegurança alimentar, ela pode estar ligada diretamente ao processo de obesidade, tá? E aí, porque é um distúrbio que pode proporcionar disfunções na produção de hormônios. Grelina, leptina, insulina. Então, nós temos ali vários problemas crescentes a partir dali. Existem fatores, digamos assim, que estão relacionados ao crescimento da obesidade. Bom, e daí, Rosária? A obesidade é um problema de saúde física, mental e social. Por que ela é considerada assim? Porque física, porque mexe com várias questões fisiológicas no funcionamento. Mental, porque tem a questão e social, porque tem a questão de inclusão, problemas na articulação, problemas como a questão do bullying, né? Da pessoa não se encaixar em qualquer perfil, por exemplo, para roupa, né, na questão de moda. Então, nós temos vários problemas relacionados a partir dali. E daí? Essa obesidade, ela é uma doença crônica. Como assim uma doença crônica? Quando eu falo uma pessoa obesa, é uma pessoa que tem excesso de gordura no corpo. Isso é um fato. E aí, essa pessoa, ela tem outros problemas, tá? A partir desse excesso de gordura. Em 2013, a obesidade passou a ser encarada como doença, e doença crônica. Agora, existem fatores que interferem na questão da obesidade. Então, a Organização Mundial da Saúde não fala só da obesidade, do sobrepeso. Ela combate também a hipertensão, ela vai combater também a diabetes, ela vai combater esse acúmulo de gordura da forma visceral de uma questão de um todo. Por isso que essas academias, né, da saúde, que são montadas nas praças, em locais públicos, ela tem como funcionalidade visar tirar
as pessoas, crianças, idosos ou qualquer outro, né, indivíduo que queira participar da questão do sedentarismo e no controle dessas doenças. Bom, e daí, Rosário? E daí que, segundo o Ministério da Saúde, o desenvolvimento da obesidade é um desenvolvimento lento, ele é lento. E precisa ser percebido, ele precisa ser percebido. Agora, é uma doença que é reincidente. Por que reincidente? Porque, por exemplo, pessoas que fizeram bariátrica podem variar de 20% a 40% a voltarem a ganhar peso um tempo após essa bariátrica. Então, é uma doença que ela volta. Então, é uma doença que ela tem uma carga, que pode ser uma carga genética, né, uma questão hereditária, nós vamos falar mais à frente sobre isso. Ela tem uma carga de distúrbios hormonais, como eu já falei, endócrinos. Então, o hipotálamo pode ter um diferencial, uma disfunção na produção de insulina, da grelina, né, da gastrina, da leptina, vários hormônios. E aí, está relacionada a fome, a impulsividade de comer, a falta da saciedade. E aí, problemas. Estilo de vida, comer fast food, batatinha, né, biscoitinho, abafa. E psicológicos, né, socioemocionais, socioeconômico. Bom, então. E aí, então, que foi criado o índice de massa corporal. Quando você fala índice de massa corporal, esse índice de massa corporal, quando ele foi criado dentro de uma taxa. Em alguns países até, ele não é uniforme, porque depende de diversos padrões e ações. Mas assim, existe... Como é que calculo isso, Rosária? Se você entrar na plataforma, lá na plataforma, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que na página, 3 da trilha, eu não tenho certeza, mas você dá uma olhada lá. Existe até clicando, você coloca a sua altura, você coloca o seu peso e ele calcula para você e fala para você mais ou menos uma descrição. É bacana, é bom vocês entrarem lá para vocês verem. E aí, esse índice de massa corporal, ele é medido da seguinte forma, ele é padronizado. E aí ele é medido da seguinte forma, o seu peso, né, que é em quilogramas, aí você vai botar lá 58, 64, 68, sei lá, né, o que você estiver pesando, e a sua altura, que tem que estar ao quadrado. Então é a sua altura ao quadrado. E aí você faz essa conta, e essa conta vai dizer para você se está muito baixo, se o seu índice de massa corporal é baixo, abaixo do que você deveria ter. Se é um índice padrão, né, normal, tem que estar normal. O normal é considerado, digamos assim, de 18 a 24, digamos ali, nessa média. E aí, se ele está acima, se você está sendo considerado já obeso. Então, aí, você precisa ter um alerta. Por quê? Porque eu falei para você que a obesidade ela é lenta. É uma doença crônica, de difícil tratamento, porque envolve várias ações e lenta. E daí, Rosária? E daí que nós temos o seguinte, vamos ter ali, vamos supor, a medição da circunferência da sua cintura, que é diferenciada para mulheres e homens. Então, nós temos aí uma gordura, né, que nós chamamos de gordura abdominal. Quando é no quadril, que você fala gordura pera, né, é chamada ginoide, feminina. Quando você fala uma gordura androide, é uma gordura masculina, que você chama de gordura maçã. Então, o tamanho da sua cintura vai desencadear, vai falar para você se você está liberando, por exemplo, se você está relacionado
relacionando a liberação de ácido graxo, a toxinas e a disfunções orgânicas, né? Causando problemas na sua saúde. A cintura masculina, ela tem que ser, por exemplo, 102 ou menor que 102. A cintura feminina, ela tem que ser mais ou menos 88 ou um pouco menor de 88. Se tiver acima disso que eu estou falando, você pode estar sofrendo de distúrbios que podem levar você a um sobrepeso, a um problema com a questão da obesidade. Então, essa gordura, também chamada visceral, é uma gordura que não propriamente você tem que estar com sobrepeso intenso para ter o desenvolvimento dessa gordura. Então, o que é uma gordura visceral? É uma gordura que aparece sobre o fígado e que vai se espalhar sobre outras estruturas que estão na sua cavidade abdominal. O que leva a isso? O que pode desenvolver a questão da obesidade. Essa obesidade, ela vai sofrer com o sedentarismo, fatores sociais, né, isolamento, e aí queda da qualidade do sono, relacionada os seus hábitos alimentares, que podem ser compulsivos. Não estou com fome, mas como um biscoitinho, uma batatinha de saquinho, né? Um alimento processado. Então, nós temos ali alterações hormonais. Por isso que você está aumentando o peso. Ah, mas é só um pouco. A minha avó tinha, meu pai tinha, sei lá quem tem. Não é obrigatoriamente você tem que ter. Então, você precisa da questão da ajuda, tá? Você precisa, como eu falei para vocês, né? A questão da bariátrica, nós temos vários tipos de bariátrica, e assim, uma forte tendência a voltarmos a sobrepeso. Então, assim, se manter, né, digamos assim, num peso condicionado, saudável para o corpo, é difícil. Vai requerer da pessoa muita atenção, muito trabalho com relação a isso. Existe o que nós falamos, digamos assim, do transtorno, tá? Que é chamado transtorno de compulsão alimentar, TCA. Esse transtorno de compulsão alimentar, ele tem uma pressão estética muito grande, muito grande. Por que ele tem uma pressão estética muito grande? Porque ele põe, assim, a magreza ou a definição muscular como um padrão de beleza. E não obrigatoriamente isso tem que ser. Então, às vezes, esse transtorno, ele pode levar uma pessoa a ingerir alimentos com mais calorias, né, digamos assim, excessivamente. E aí, você vai consumir mais calorias do que você realmente gasta. Então, essa questão do sedentarismo no controle da gordura corporal, eles andam, digamos assim, juntos. Então, nós precisamos ter, digamos assim, a atenção quanto a isso. Esse transtorno, ele vai bloquear, né, a compulsão alimentar, uma área do hipotálamo que vai controlar a produtividade de hormônios que geram a saciedade do corpo. Então, você come e não se sente saciado. Então, neste momento, você precisa de ajuda. Comer compulsivamente, às vezes a pessoa não percebe. O familiar de dentro da casa ali, do todo dia, não percebe. Então, digamos assim, é um processo que você tem que ficar atento. Ou o colega, né, que está ali de forma direta, também precisa estar atento. O que leva uma pessoa a comer compulsivamente, né? Quais são as causas? Dietas não balanceadas, erradas, né? Então, assim, escolhas alimentares,
uma alimentação rápida. Então, assim, você precisa, digamos assim, de comer rapidamente. Estresse. Transição de idade, você sai de uma idade para outra e você é cobrado um posicionamento na vida, na questão diária, ou sei lá. Então você é muito cobrado. Então, por exemplo, se você está no ano de fazer vestibular, você descontar isso na sua alimentação é uma coisa, entre aspas, natural, mas não pode ser visto como um não problema, porque e aí, nós temos vários problemas relacionados a isso. Então, temos, assim, vivências de fatos negativos, tudo isso. E daí, Rosária, o que pode me levar a desenvolver uma questão obesa? Por exemplo, comer rápido. O processo de mastigação é um processo mecânico importante. Aumenta a superfície, né, do bolo alimentar, daquele que você ingeriu. Então, você vai ter uma melhor ação enzimática, melhor digestão, melhor absorção. Então, você tem um processo de bolo alimentar, de bolo fecal produzido, né? Porque você come bem, digamos assim, mastiga bastante. Comer muito, mesmo você se sente cheio, satisfeita, né? Tô satisfeita. E mesmo assim continuar comendo. Pô, mas tá cheio e tá comendo, digamos assim. Então, um desequilíbrio emocional, uma questão de culpa, né? Então, comer escondido, alimentos gordurosos. Então, tem vários processos com relação a isso. Temos vários processos. Rosária, o que mais? A vergonha do corpo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos ali a questão de muitas pessoas com vergonha do próprio corpo. Então, vão desenvolver depressão, né? Queda na questão do desempenho da escola. Então, Rosária, você está falando para mim que a minha questão de comer, a minha questão de posicionamento, meu físico interfere no rendimento da escola? Sim, na autoconfiança, na solidão, na autoestima, não querer lidar com o outro. Vários processos, vários processos podem estar relacionados com essa questão da fome, da ingestão de alimentos e da questão física. E aí, Rosária, quais são os fatores mesmo, né, que podem? Fatores externos, que são chamados exógenos. O que são fatores externos, chamados exógenos? São a predisposição, por exemplo, vou falar, comer coisas que não devem, né? Comer coisas, fazer coisas que não funcionam dentro ali do padrão, comer processados, comer fora de hora, comer em excesso, tudo isso. E qual é o outro, Rosário? O outro está relacionado ao quê? Aos fatores endógenos. O que é um fator endógeno? A predisposição, por exemplo, genética. Então, nós temos ali parentes com sobrepeso ou obesidade, uma média de 42% da. E aí, parente, o que com peso normal? 58%. Então, nós, humanos, justificamos. Justificamos como? Justificamos assim. Ah, não, mamãe, vovó, titio, né? Irmãozinho, sei lá, o irmão mais velho, sei lá, priminho, tem todo mundo assim, com sobrepeso, com maior. Então, eu vou ser também a questão dali. Isso existe. Então, essa questão da obesidade, que não é uma doença só, uma única, por um fator. Ela é multifatorial. Ela envolve diversas coisas. Ela envolve questões neurológicas, medicamentoso, metabólico, né? Alimentação, sedentarismo. Então, a pessoa come e dorme, só durma a tarde toda. Isso tudo pode alterar e levar ao crescimento da gordura no seu corpo, tá? E aí, nós temos aqui o que nós chamamos o crescimento dessa obesidade. Bom, e daí, Rosária? E daí que esse crescimento da obesidade, por exemplo, nós temos assim, até 2030, problema sério, tá? 2030, não tá longe, nós estamos em 2023, 7 anos. Então, assim, isso aí é uma pesquisa, tá? Feita e séria. Até 2030, nós vamos ter
Mulheres. A cada 5 mulheres, nós vamos ter uma sofrendo com a questão da obesidade. A cada 7 homens, nós vamos ter um. Rosária, por que a diferença? A questão endócrina, a questão de hormônios, esteroides, estrogênios e testosterona. Isso influencia intensamente. A questão do crescimento da massa muscular, isso também influencia. Atividades físicas também influencia. Bom, e daí? O SUS, ele tem uma preocupação assim, enorme com relação a isso. Por quê? No Brasil, nós temos numa média de 16 a 18% de crianças com sobrepeso. O que quer dizer isso? Quando eu falo criança, é criança mesmo, de 5 a 10 anos. E aí, entra aí o controle da questão da merenda escolar, entra aí a importância da educação física, da atividade física, entra aí o controle das telas, né, para evitar a questão do sedentarismo. Vocês sabiam que a questão da obesidade pode predispor até formação de tumores, de cânceres? Então, nós temos vários problemas relacionados à questão do acúmulo de gordura, do sobrepeso no corpo. Então, a gente precisa controlar. Então, eu peguei lá na plataforma, vocês vão ver a tabela do crescimento em milhões, olha só, de pessoas obesas, para vocês terem ideia. E aí, vocês vão ver a questão da obesidade na questão das regiões. Vocês vejam só, o crescimento da obesidade por faixa etária nas regiões aqui do Brasil. Então, vocês vejam que a partir dos 20 anos, por exemplo, as crianças ali, o mapa da obesidade, ele aumenta e ele fica em torno de 48, 40, né? A mais baixa Nordeste, porque temos a questão ali severa da fome crônica, né? Mas severa, então, mas vocês reparem que fica um crescimento de quase 50%, numa média. E aí nós temos ali outros problemas relacionados à obesidade. Então, eu botei aí para vocês, ó, hipertensão, infarto, arritmia cardíaca, né? Isquemias, derrames. Qual é a diferença? A isquemia, ela pode não ser hemorrágica, cria ali um nódulo, bloqueia, desmaia, tem um sintoma, diminui a oxigenação, ela sai, mas não rompe às vezes, né? Ela pode não ser hemorrágica. Então, isso existe. Quando a gente fala que é hemorrágica, a gente chama de derrame, porque rompeu. Então, tem uma hemorragia. E aí, aumento, digamos assim, um descontrole, né, do triglicerídeo, do colesterol. Outra coisa, criando placas chamadas ateromas, que podem ser aderidas ou circulantes. Nós vamos ter a questão da dificuldade respiratória, muita dificuldade, porque tem gordura comprimindo a movimentação dos músculos do diafragma intercostais, que contrai, relaxam, participam desse processo. Então, o processo de inspiração e expiração fica comprometido. Se fica comprometido, a oxigenação diminui. Aí eu tenho um problema de circulação, né? Principalmente nas extremidades. A questão do controle do sono, nós vamos ter uma sobrecarga de peso, uma irritabilidade, um problema articular, vários problemas no corpo podem estar relacionados, inclusive surgimento de tumores, cânceres, né? Então, eu tenho ali o câncer do esôfago, por exemplo, o câncer do próprio pâncreas, o câncer no fígado, o câncer no colo e no reto, que é no final do intestino grosso,
alguns cânceres, né, podem estar, da tireoide é um câncer que pode estar relacionado ao processo da gordura. Então, só para vocês verem, finalizando aí o nosso tema 6, que a obesidade, ela é uma doença crônica com vários fatores. E não é de um dia para o outro. Como assim? Não é de um dia para o outro que uma pessoa passa a ter 200 quilos, 300, 400 quilos. Não é de um dia para o outro. Essa pessoa precisa de ajuda. O mais difícil é aceitar. Então, por isso que a ação familiar, a ação de amigos, falando com aquela pessoa, você está engordando, mas não é numa questão de bullying, né? Assim, tá gordinho, né? Não, é uma questão de carinho, de atenção, de chamar. Por que você não procura um endócrino? Um dos primeiros médicos que a gente precisa é o endócrino, é o que vai ver a questão hormonal, né? Da tireoide e outros, do hipotálamo, outros hormônios. E aí, se for precisar, e vai um psicólogo, um terapeuta, né, um nutrólogo, um nutricionista, há outros médicos com esse tipo, para coordenar, digamos assim, os cuidados, né, para evitar ou, digamos assim, tratar, acolher. Então, a obesidade é um problema, tá? E a gente precisa de ajuda com relação a isso. Mas nada é impossível para nós. Um beijo para vocês e até a próxima. Nossa, na hora que eu quero.